Olá, eu sou o Adi Habib. Hoje estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grande honra, o grande privilégio de estar ao lado do meu amigo, procurador do trabalho, meu mestre, doutor Pedro Lino, que é uma honra estar junto. Pedro, você é sempre muito bom reencontrá-lo. E nós, juntos aqui, estamos recebendo o nosso ministro, Alberto Balazeiro, e para apresentar esse nosso ilustre convidado, uma grande inteligência, eu deixo que meu amigo e Pedro Lino faça as honras da casa. Pedro, apresente o nosso convidado ilustríssimo. O Adi, mais uma vez, dizer da alegria de participar desse podcast e uma honra, porque temos hoje um convidado muito ilustre, o nosso querido ministro Alberto Balazeiro, baiano, cuja trajetória é uma trajetória impressionante. O ministro Alberto Balazeiro, e aqui eu faço um breve resumo, porque é um currículo muito extenso, mas muito jovem. O ministro Balazeiro começou com uma advocacia muito intensa, e ingressou nos quadros do Ministério Público do Trabalho muito jovem, com brilhante aprovação no seu concurso. Em poucos anos foi eleito procurador-chefe da Procuradoria da 5ª Região, aqui na Bahia. Foi reconduzido ao cargo, uma gestão marcante, uma gestão brilhante. Em seguida, foi eleito Procurador-Geral do Trabalho, pela votação maciça dos colegas, nomeado. Outra gestão marcante, um verdadeiro divisor de águas no Ministério Público do Trabalho, como Procurador-Geral do Trabalho. E já há pelo menos uns 3 anos, não é isso, ministro Alberto? Ministro do TST, também ocupando aí dessa forma na lista tríplice, uma eleição também que teve uma votação maciça da categoria. Então o ministro Alberto Balazeiro é uma referência para todos nós. Ele é mestre, é doutor em Direito, coordenador do Trabalho Seguro no TST, é um homem dos 7 instrumentos, é um realizador. Então é uma figura de fato extraordinária, uma pessoa humana como poucas, e eu tenho muita alegria de privar da amizade do ministro Alberto Balazeiro. Então, para a gente é uma alegria estar com ele aqui para conversar conosco, compartilhar da sua visão do mundo do trabalho, das questões e dos grandes desafios. Então, tão jovem, né? Ele já galgou um alto posto, e acho que é o ministro mais jovem que tem no TST. Acho que é o mais jovem. Não tem ninguém com uma idade menor do que a dele, eu não acredito que não tenha. Isso é importante, né? Essa renovação e mente jovem no TST, isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E o ministro Balazeiro sempre em sintonia com os grandes temas. Isso certamente vai ser revelado aqui ao longo do nosso bate-papo, porque de fato é uma preocupação. Nós estamos vivendo um momento que chamaríamos de reestruturação produtiva, de intensas transformações no mundo do trabalho. Você que é um advogado militante, um advogado de forte atuação no ramo, está enfrentando esses desafios. Então não existiria ninguém mais qualificado para discutir, para debater estes temas do que o ministro Balazeiro. Sem dúvida. Ministro, muita gratidão por ter aceitado esse convite. Realmente é uma grande honra, muita honra mesmo. É um momento importantíssimo aqui do nosso podcast. E seja muito bem-vindo, e deixo então que agora o ministro faça as suas considerações iniciais. Eu queria inicialmente, meu amigo, estimado amigo, doutor Adi Habib, agradecer imensamente por essa oportunidade de estar aqui hoje. Uma alegria imensa poder reencontrá-lo nesse ambiente tão agradável, tão acolhedor, nosso bate-papo aqui sobre esses temas de trabalho. Reencontrar meu grande amigo, o professor Pedro Lino de Carvalho Júnior. São 2 professores que estão aqui na minha frente. Então, para mim é uma honra poder conversar consigo, com o meu querido amigo Pedro Lino, colega que foi no Ministério Público do Trabalho, sempre colega. Eu brinco com ele, doutor Adi, que não estou em dúvida de algum processo, eu costumo ligar para ele. E é fato verdadeiro. Ligo para ele e vejo, o que é que você acha, qual a sua visão desse tema? E ele diz que eu sou dos 7 instrumentos, mas ele quer uma cultura transversal que traz tanta informação sobre várias áreas. E aqui é uma alegria quando eu recebi esse convite honroso, doutor Adi, que tem esse podcast muito reconhecido, com ampla divulgação e também com muita repercussão do que está tratado aqui. Então, para mim, é uma oportunidade para tratar esses temas de trabalho
como o professor Pedro muito bem colocou, hoje o mundo do trabalho, acho que o mundo inteiro passa por uma revolução, o papel da inteligência artificial. Nós recebemos recentemente um TST, o Walter Longo, eu fiquei muito impressionado. O AI tem 2.800 aplicativos diferentes para tratar dos mais diversos assuntos da nossa vida cotidiana, como por exemplo, como marcar um assento no avião. Eu sempre uso um avião que eu gosto de um assento daquela forma. O aplicativo faz o papel chamado assistente. Então ele marca o local do avião, ele pede a comida, ele sabe o tipo de comida que nós desejamos, ele vai aprendendo. Não é um aplicativo que você alimenta cada vez, ele próprio vai fazendo um tipo de filtragem, um tipo de interpretação matemática, evidentemente, de como nós gostamos de ser tratados. Então, efetivamente, o mundo, a grande diferença que eu vejo até nesse tema, já pulando um pouco para os nossos assuntos é que, diferentemente das evoluções dos diversos campos da ciência, e foi essa a impressão que eu até tratei recentemente do tema, em que, por exemplo, a penicilina, lá no começo no meio da Primeira Guerra Mundial ali, ela foi uma revolução, né? Porque se morria muito de septicemia, de infecções bacterianas, e a penicilina revolucionou. Então, quantas vidas foram poupadas a partir da penicilina? Quantas gerações foram poupadas? A grande questão da inteligência artificial é que você tem a penicilina num campo de conhecimento, então você tem em outro campo de conhecimento o computador, de algum modo, parecido um pouco com a inteligência artificial, mas o fato é que a inteligência artificial atinge todas as áreas ao mesmo tempo. Então você não tem uma revolução que é feita num campo do conhecimento que é levada para outro campo. São todos os campos serem influenciados. E pegando o exemplo da penicilina, o último antibiótico que saiu foi todo desenvolvido com inteligência artificial, o mais recente. Nova geração. Então ele não passou por uma etapa que é uma etapa de aprendizado da própria doença, porque a IA já proporcionou. Então eu acho que o mundo hoje, como bem colocou o Perulino, ele passa por uma revolução, que não digo que é silenciosa, porque as pessoas estão sofrendo, as transformações são muito grandes, e o mundo do trabalho está sendo atingido de forma bem importante. Sem dúvida. Mas, ministro, o senhor que, além de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é a mais alta corte trabalhista do nosso país, também é um profundo conhecedor da doutrina jurídica, professor, um grande mestre, como também o nosso querido amigo Pedro Lino, meu eterno mestre. Eu digo para ele que ele é sempre meu mestre e sempre será. Veja, e a gente vai falar hoje de temas muito importantes, são temas atuais em direito do trabalho. Um dos temas que eu acho que é importante para que a gente abra aqui o nosso diálogo é a gig economy, ou economia sob demanda, né? Ou economia de bicos, como alguns rotulam, que é exatamente essa nova forma de trabalho, como o Uber, como o Pop, como o iFood e várias outras plataformas que conectam pessoas ao trabalho. Então é um trabalho sob demanda, as pessoas trabalham e recebem demanda. E conversava aqui antes com o Dr. Pedro Lino, que é procurador do trabalho, e eu manifestava a seguinte preocupação. Eu disse, o que está acontecendo hoje? O ser humano está sendo substituído por máquinas e por uma nova relação de trabalho, de pessoas que não contribuem para a previdência social. Isso vai chegar um momento em que a conta não vai fechar. Os nossos filhos e netos no futuro, como é que vai ter essa relação com a Previdência? Porque a Previdência é um instituto importante. Ministro, como é que o senhor vê hoje essa economia sob demanda? Qual é o seu olhar sobre essa economia? Meu querido amigo Adi, o tema é muito complexo porque ele tem várias etapas aí multifacetadas, né? A própria Constituição de 88 ela já previa uma preocupação, uma vedação, inclusive no próprio artigo 7º, a substituição do homem por máquina, quando ela fala em proteção contra a automação. Nunca se implementou essa proteção contra a automação. O PGR, inclusive, no ano de 2021, propôs uma DPF, não é nem uma DPF, é uma ação direta por omissão, uma DO, né? No Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso seja obrigado a trazer essa legislação. A legislação deverá tratar sobre proteção contra a automação. Naquela época, o que se desejava prevenir era, principalmente na área rural, a questão do maquinário que venha substituir o trabalho rural. Isso aí aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Em alguns trabalhos, diga-se de passagem, é até bom que aconteça, porque eu falava ontem, eu conversei ontem com o ministro de Trabalho, tive uma conversa com ele boa sobre alguns assuntos, o ministro Marinho, e um dos assuntos que a gente tratou foi esse,
E ele falava alguns aspectos que eu vou até tratar aqui também, dessa questão do gig economy e a novas formas de contratação. O primeiro aspecto, exatamente, eu dizia a ele, trabalho de cana-de-açúcar é um trabalho que, por natureza, ele é um trabalho que maltrata o trabalhador. A remuneração ela é ligada à quantidade de vezes que ele tem o corte de cana. Sim. Então, sempre, meu amigo Odiva, sempre vai acontecer ter uma situação de degradação. Porque se quer cortar cada vez mais, um trabalho com calor, com sol, extenuante. Mas o que aconteceu de 88 para cá? A abordagem passou a ser não mais proteção contra a automação, mas proteção contra a própria extinção de alguns postos de trabalho, ressurgimento de outros em alguns pontos, e ressurgimento cada vez mais qualificado. Esse é um dos desafios. O primeiro ponto que me parece muito claro é que a gente vive hoje uma guerra de informação, né? A gente liga para um lado, liga para o outro. Um podcast como esse é um instrumento valiosíssimo, porque o que você faz aqui, estimado amigo Tovadi, é relevantíssimo, que é trazer conhecimento e informação para a sociedade. A economia de bico, a economia, o gig economy, por demanda, ela começa com uma dificuldade de informação. Porque, por natureza, o trabalho exige uma questão de estabilidade. O que a juventude hoje tem de grande desinformação, e aqui a gente no TST, eu vejo preocupação de diversos colegas com esse ponto, é a informação de que você vai conseguir com aquela renda, sempre, porque se o trabalho é parcial, a renda é parcial. Sim. Então, se a renda é parcial, você quer desejar ter com aquela renda parcial uma proteção integral. E aí ele dificilmente se consegue. Seja no campo de proteção de ascensão social, ou seja, melhorar a vida e melhorar a renda, seja no campo muito bem tratado por você, meu estimado amigo, que é o tema da Previdência. Porque a gente não existe almoço grátis, diria nosso amigo Milton Friedman, não existe saco sem fundo, né? Se de fato se trabalha com trabalho parcial, você vai ter uma remuneração parcial e uma previdência parcial, e as pessoas não estão informadas sobre o final da conta. O trabalho seletista, o trabalho de empreendedor, que é outra confusão que vem pelo meio. É fato que os trabalhos estão mudando. Isso é inegável. Isso aí é fato, que a forma de contratar as pessoas, a sociedade mudou, as aspirações das pessoas mudam de acordo com a sociedade. O ministro do Trabalho me trazia ontem informação. O Brasil tem um dos maiores turnover do mundo, né? Quer dizer, o empregado fica muito pouco tempo, ele cria pouca cultura institucional, né? É verdade. A rotatividade é grande. Altíssima. E um grande número de desligamentos é a pedido. Então, a pessoa está saindo, em tese, buscando uma coisa melhor. Né? Ninguém está saindo para buscar o pior. Né? Você busca ou o empreendedorismo, real empreendedorismo, ou, na verdade, a remuneração maior. Aí tem uma outra questão brasileira também. Os salários médios continuam muito baixos. Então, a gente tem uma questão... A política do salário mínimo, ela tem muitos méritos, né? Só que ela tem que ficar distante da questão do salário da categoria. Porque quando se encontram os dois, você passa a ter uma massa salarial de pessoas recebendo salário mínimo. O corte fica muito baixo. Então, ao mesmo tempo que a economia muda, os postos de trabalho mudam, há uma certa lentidão na preparação da sociedade. Primeiro com informações, que é o que a gente estava falando aqui, o que é bom, o que é ruim. Claro que a autonomia, a liberdade sempre é algo a se defender. Só que a liberdade de quem não tem meio de ascensão não é liberdade. É uma nova forma de opressão, né? Verdade. É uma opressão mais barata. É só uma opressão mais barata, né? E o segundo ponto, se investir muito pouco em qualificação. Muito pouco em qualificação. O investimento em qualificação é baixíssimo, continua baixo. A gente tratava até com o Sistema S também, a abordagem do Sistema S, as formas de qualificação, de aprendizagem. O Brasil investe muito pouco em qualificação. Hoje nós temos eu estou lhe dando informações do ministro do Trabalho, não é informações assim de ouvir dizer. Você tem baixa empregabilidade, ou seja, tem muito posto de trabalho e pouca gente procurando, porque também não é porque não queira um posto de trabalho, não é porque não tem qualificação para poder ocupar. Está faltando qualificação. Eu tenho escutado muito isso, né? Inclusive de empresários. E é verdade, está faltando qualificação. Construção civil, área hospitalar, área de serviços também. Agora, aí vem o terceiro problema. A questão dos salários baixos e da baixa previsão de contribuição social. A gente tem que equilibrar a balança, separar o que é economia de bico, do que é avanço de tecnologia, do que é simplesmente um movimento antigo. Eu brincava assim, porque as confusões na pandemia,
eu fui entrevistado pela Folha de São Paulo, perguntando sobre os desafios, novas formas de trabalho relacionadas à pandemia naquele momento. E eu disse a eles, a gente precisa separar aqui direitinho o que é nova forma do que é velha senhora com roupa nova, né? Sim. Porque são coisas diferentes. Eu lembro que eu falo assim, muito a questão do teletrabalho. O teletrabalho, eu sempre digo a colegas de gabinete, isso aí é uma coisa que a gente vive em duas pontas. A gente vive nos processos, né? Lógico. E a gente vive como servidor público, né? Porque o teletrabalho tem alguns cantos da sereia, né? Sim. O primeiro é que você trabalha menos. É o primeiro canto da sereia. Na maioria dos casos você trabalha mais. Porque você gera uma ideia de disponibilidade. Porque quando você está no trabalho fixo, começando o dia e terminando, o patrão sabe que depois o seu chefe, o seu sócio, não vai ligar depois do horário, porque você está descansando. Mas quando você está em casa, ele não tem por que fazer isso. Ele está em casa o dia inteiro. E você próprio, às vezes, se cobra e não para antes de terminar uma tarefa. Se cobrar e não terminar. Aí vem o segundo problema, que é o problema da separação do que é trabalho e do que é casa. Você está em sua casa, lá trabalhando, aí vem uma demanda do seu filho, vem uma demanda da sua esposa, vem uma demanda do dia a dia, da gestão da casa, que é natural, todos nós temos casa, temos famílias, a gente tem uma cobrança natural. E você acaba trabalhando em jornadas elevadíssimas, sempre disponível e sem nenhum tipo de controle e sem remuneração a mais pelo tipo de atividade que você tem. Aí nós vamos voltar assim, poxa, se foi uma evolução ou foi uma nova forma? Como é que as pessoas foram para a fábrica? As pessoas foram para a fábrica porque o trabalho era feito em casa. Em primeiro lugar, era feito em casa, vieram as corporações de ofício, todo mundo foi para a fábrica. Por que foi para a fábrica? Porque a tecelagem era mais rápida. Se fabricava com mais velocidade. Então, a gente está agora passando por um momento ao contrário, nós estamos voltando para casa. Mas nós estamos voltando para casa com a mesma jornada na rua, ou jornada maior. Então, isso aqui para mim não é mudança, isso apenas é o chamado reconversão logística, né? Você está pegando a logística de um lugar e passando para o outro. E tem debates, na fábrica tinha um debate de quem é a ferramenta, de quem é a máquina, de quem não é a máquina, que é do patrão ou do empregado. Agora em casa, de quem é a internet? De quem é o computador? É mesmo de quem é a conta, inclusive? De quem é a conta de energia? Inclusive aí, ministro, tem um impacto direto na própria estrutura sindical, na atuação dos sindicatos, porque o que sempre caracterizou o movimento sindical, e ele sempre trabalhou com essa unidade na presença do trabalhador no ambiente de trabalho, na fábrica, né? O teletrabalho, você segmenta, as pessoas estão em casa, então o ser coletivo obreiro, ele é fragilizado. Não, eu brincava com o ministro brigava com o ministro Marinho. Onde é que vai ser a festa da firma? Exatamente. Não, tem que ver outra coisa, quantos casamentos ocorreram por causa daquela interação no ambiente de trabalho? Sim. Não é verdade? Você cria amizades, você convive com pessoas, você ouve histórias. Quando você está na sua casa também, falta interação humana. E aí o que é o tempo de trabalho e o que é o tempo da vida? Porque o trabalho, ele é, por essência, claro, ele nos define, ele nos constitui, mas a nossa vida não é só o trabalho, né? Você também tem os outros papéis sociais, você é pai, você é marido, você tem a sua vida. Por isso essa questão até do dano existencial, que é outra discussão aí que talvez a gente possa falar um pouco, ministro, porque a necessidade da desconexão. A gente tudo é rede social, então o teletrabalho está também diretamente relacionado a essa questão da conexão e desconexão, de ter o direito ao lazer. O direito ao lazer, o direito a ter uma vida pessoal, privada, né? Usufruir da existência fora do mundo do trabalho. É verdade. Não, e, Pedro, a gente ouviu aqui o ministro falou um pouco dessa questão da GIC economia sob demanda. Eu queria ouvir você um pouco também sobre esse tema, sobre a ótica do Ministério Público do Trabalho. Como é que o Ministério Público do Trabalho enxerga? Qual é a sua visão? Porque perceba, a gente está vendo aqui a cabeça do magistrado, né? E agora a gente ouve um pouco da cabeça do Ministério Público do Trabalho. Acho que essa troca de ideias é que faz com que a gente avance, né? Essa discussão, para mim, é muito importante, salutar para que a sociedade como um todo avance. Qual a percepção, doutor Pedro? É interessante, né, que o direito do trabalho, ali nas origens, a discussão do direito do trabalho é sempre se tem vínculo ou não tem vínculo, né? A gente sempre volta para um tema que está no nascedouro do direito do trabalho, da existência ou não existência. A nossa compreensão é da existência, da presença de elementos caracterizadores desta relação
de emprego. Eu sei que esse é um debate é um debate mundial, não é só no Brasil, e a gente tem acompanhado isso com muita atenção e muita preocupação, porque nos preocupa certamente a vulnerabilidade deste universo de trabalhadores em todos os sentidos. No sentido da sobrevivência, no sentido dos direitos sociais, no direito das garantias previdenciárias. Adi, que eu sei que essa é uma preocupação sua, eu sei que você tem ideias até muito interessantes a respeito dessa questão, mas a nossa visão é uma visão sempre guiada pelo princípio protetivo. Então, a compreensão do Ministério Público do Trabalho, que é uma compreensão institucional, no sentido de que devemos enxergar nessas relações os elementos configuradores, e essa é a regra geral que temos abraçado. Sim. Quando você falou da minha preocupação, Pedro, e uma coisa que eu até comentei aqui, que eu sempre pensei, né, e meu modo de pensar, tinha que ser o seguinte, tinha que haver não é que a gente impeça o avanço da tecnologia, não, a tecnologia é importante até porque o país precisa competir, a gente precisa ser competitivo no cenário mundial, sim. Mas o que eu penso? Deveria ter uma regulação. Como uma regulação? Uma lei que regulasse, uma empresa vai fazer um processo de automação, ok, ótimo, perfeito. Quantos empregos a sua máquina vai substituir? Vai substituir 100 empregos. Ok, vamos criar um imposto social previdenciário, porque a previdência, a conta precisa fechar no futuro. Você vai ter 100 pessoas a menos na sua empresa, mas você vai pagar, e claro, não seria pagar um imposto altíssimo, não. Está falando de algo que fosse já pensado no fundo de caixa para o futuro, porque essas pessoas que perdem emprego, elas vão precisar de assistência social. Elas vão precisar de saúde pública e no futuro elas vão ter que ter, quando elas chegarem à velhice, uma forma de sobrevivência. Aí é que entra a nossa combalida previdência social. Tá? Então a ideia era essa, criar uma espécie de um tributo social, um imposto social previdenciário, cada vez que uma empresa fosse substituir pessoas por máquinas. Porque é uma realidade. Hoje é uma ideia excelente, talvez faça parte, inclusive, dessa lei. Porque a ideia do PGR é que o Congresso faça uma lei. Porque é uma ação direta de omissão, né? Inconstitucionalidade por omissão. O Congresso tem que legislar. E o provimento final da ação, caso o procedente seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal, vai dizer: o Congresso tem que legislar. Talvez uma ideia dessa possa ser levada. Uma ideia muito boa. E até eu vou lhe me permitir um acréscimo, que é o investimento em requalificação. Exato. Porque as pessoas podem não estar num lugar hoje, e é o que a gente tem cobrado muito dos sistemas de inserção no mercado de trabalho, o sistema S, como um todo, que é esse investimento em requalificação. Que as pessoas podem, inclusive, o rombo da previdência pode ser minorado também, por esse investimento, que as pessoas sejam colocadas numa outra posição. Porque o emprego, eu tenho uma ideia que o trabalho e o emprego nunca vão acabar. Eu acho que ele tem migrações sazonais e locais. E até porque o ato decisório, mesmo com a inteligência artificial, passa muito por nós, né? Tanto que um dos perigos da inteligência artificial é que ela seja muito parecida conosco. Preconceituoso. Os algoritmos. Porque os algoritmos eles repetem os nossos padrões. Né? Você vê o algoritmo de criminais de reconhecimento, eles têm um padrão de reconhecimento que deixaria Lombroso com vergonha. Vocês vão copiar a teoria. Vamos copiar Lombroso e a gente vai ter aí padrões de criminoso por excelência. Criminoso por excelência. Criminoso nato, né? Exatamente. Então eu acho uma ideia excelente. Podia agregar essa questão da qualificação, de trazer forma de ingresso no mercado de trabalho. É muito preocupante você ter uma geração que ainda tenha. Porque também existe um outro problema, que é um problema muito mais da filosofia, que o nosso amigo Pedro caminha a passos largos, com profundidade, no doutorado, inclusive. Sem dúvida. Mas eu, como curioso que sou, é um problema muito mais também de uma sociedade que a gente está criando, uma sociedade da superficialidade, né? Então, os conhecimentos são, ao mesmo tempo, difundidos, mas não são profundos. E isso gera, Pedro, uma coisa engraçadíssima, ele lembrava de meu avô Gênero Barreto Bastos, né? E ele escreveu um livro sobre Bergson, e Pedro fez uma observação curiosíssima, interessantíssima a observação que você fez. Ao fundo do livro, ele tem as referências bibliográficas. Poxa, ele leu Bergson original. Ele não leu na internet como Bergson pensava, alguém interpretando Bergson, ou alguém, pelo lugar que Bergson em francês não é tão fácil, né? Sim. Então ele deu uma roupagem de Bergson de forma muito objetiva, como meu avô era, né? Simples, objetiva, mas ele traz a informação que se você botar hoje Bergson no Google, você tem milhões de informações sobre Bergson, algumas certas, muitas erradas, e sobretudo a maioria de quem não leu.
Então, essa mão de obra está se formando assim. Então, é isso que preocupa também, a falta de investimento numa verdadeira educação. O governo nos surpreendeu esses dias, mas não surpreendeu com a medida, me surpreendeu que fosse possível. Cursos de medicina por via remota. Eu não sabia que existia curso de medicina, porque para mim a medicina é um curso que tem que ter contato com o paciente, né? Mas não é permitido. Você tem cursos até de especialização. Agora, foi proibido agora. Eles restringiram, porque havia uma certa carga horária. Mas era 20%. Era 20%. E aí agora restringiu. Eu não sabia nem que existia, porque é um curso que para mim presume. Inclusive os cursos de medicina tinham muita dificuldade de instalação porque precisavam da parte hospitalar, né? Sim. E eu vi também direito sem ter interação com as pessoas. Então, tudo isso a gente vai formar pessoas que já o conhecimento já é superficial. E a pessoa sem contato com o principal elemento, que é o ser humano, né? Aí nós teremos profissionais sem nenhum tipo até de empatia, né? Não tem contato com o ser humano. É o debate do teletrabalho, né? É esse que é o debate também, um dos debates do teletrabalho, empatia, né? E isso tem a ver, ministro, eu tive o privilégio de ter sido aluno do professor Jenner, direito romano, grande professor Jenner, para além da capacidade intelectual, de uma simpatia que eu acho que está no DNA da família. Está no DNA da família. Muito, para mim é honra ouvir até nos emociona sempre. Pois a gente também a gente observa, inclusive o doutor Adi, que atua muito com a advocacia empresarial, mas boa parte das situações a gente vê que as próprias empresas é que se encarregam de qualificação. Porque a gente tem um problema também na nossa estrutura educacional, né, de preparação para a atuação no mercado. E as empresas muitas vezes abraçam, porque isso também tem a ver com uma necessidade que a gente tem de uma profunda reforma educacional, porque a nossa educação ainda é uma educação muito enciclopédica, muito informativa, e ela não adensa na verticalização e aprofundamento analítico do saber fazer. Eu acho que porque os problemas não são tópicos, né? A gente pode ter um problema de qualificação, mas isso tem a ver com uma problemática mais geral, de que modelo de sociedade nós desejamos, que modelo de universidade, de escolas preparatórias. Ou seja, me parece que nós precisamos repensar esse modelo, o nosso modelo educacional, sem dúvida, inclusive na perspectiva do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, e também pensando, a gente já conversou sobre isso, Adi, que a educação também, não só para o mercado, mas também para a cidadania, doutor Alberto, né? De formação de cidadãos, né? Cidadãos para uma democracia que se pretende e que pretendemos seja vibrante, que seja inclusiva e que dê oportunidades e capacitações. Eu acho que essa é uma palavra importante, né? Capacitações. Como pensar um modelo de ensino que seja capacitador e que assegure oportunidades e que não se deixe contaminar por uma certa ideia de empreendedorismo, que muitas vezes é um canto da sereia, como Vossa Excelência já esclareceu. Às vezes as expressões são utilizadas, mas a gente observa que em algumas situações, eu longe de me querer generalizar, mas às vezes há uma perspectiva até ideológica, né? Quando em algumas situações o empreendedorismo é para mascarar verdadeiras relações clássicas relações de emprego. Então é preciso a gente ter um certo cuidado com esses discursos da moda, né? Para que a gente preserve o que é mais essencial no direito do trabalho, que é o princípio de proteção, né? E os avanços civilizatórios. Sem dúvida. Agora, ministro, a gente vive hoje, quem está hoje muito forte no trabalho, no mundo do trabalho, é a geração Z, né? A geração Z que ela vai de 97 a 2010, né? Então é a geração que o mais velho tem 28, o mais novo tem 15, né? É a geração Z, essa geração está atuando muito forte no trabalho, no mundo laboral. E eu vi uma reportagem, ministro e doutor Pedro, do G1, uma reportagem que eu achei interessante, que uma pesquisa que foi feita, tem uma pesquisadora, eu esqueci o nome dela, mas é uma pesquisa feita por uma instituição de pesquisa, e essa pesquisa conclui o seguinte, que a geração Z não quer ser seletista,
para essa geração Z, ser seletista é algo pejorativo. Tipo assim, o que eles sonham? Eles sonham em ser influencer digital. Hoje é o sonho do jovem hoje é ser influencer digital. E para eles é assim, se tudo der errado eu vou ser CLT. É mais ou menos assim que a matéria diz. Se tudo der errado eu vou ser CLT. Ou seja, ser CLT, a última etapa é quando tudo der errado. Não tem mais outra opção. E o Brasil é um país de empreendedores. Eu estou colocando isso, ministro, porque o senhor está na cúpula do judiciário brasileiro. É onde estão as cabeças pensantes, as cabeças que vão, de certo modo, estruturar a forma de enxergar o direito. Como é o debate na alta corte em relação a isso? Há um olhar sobre essa mudança de paradigma também das atuais gerações, porque a geração Y, eu acho que Vossa Excelência deve ser da geração Y, sim, não é? sim. Da geração Y, já é uma geração diferente da minha? Já é uma geração mais evoluída, e a geração Z, então, ela já é mais tecnológica. A geração Alpha, que é de 2010 agora a 2025, então, o bebê já nasce com o celular na mão, já nasce com o dedinho ali. Há uma preocupação com relação a essa mudança de paradigma, ministro? Com certeza há uma percepção, e é como eu disse, são coisas que nós tentamos separar muito claramente. O TST dialoga muito com eu brinco que nós temos um vizinho com a STJ, né? E a gente debate muito com o Ministério da STJ alguns temas que são comuns, né? É o diálogo das instituições que é importante, né? Importantíssimo, porque a gente percebe que as visões se repetem. E às vezes as visões chegam e a gente vai tentando extrair e compartilhar para ver o que tem de comum, o que a gente pode agregar. Os traços de vulnerabilidade, como se trata lá no STJ, nós acabamos de assistir uma palestra da professora Cláudia Lima Marques, né, falando exatamente sobre a questão do consumidor, né? E eu lembrando do ministro Herman Benjamin, que quando foi no Tribunal Superior do Trabalho, ele está na presidência hoje, a primeira palestra que ele deu com o nosso meio de previdência, eu convidei ele para falar sobre a questão da CLT, sobre a questão das ações coletivas. E ele trouxe informação que eu já conhecia, de que muito do que se tem na CLT hoje, do que tem, no Código do Consumidor, eles foram buscar na CLT. Para copiar a vulnerabilidade, para copiar acesso à justiça, para copiar a noção de ações coletivas, que nós temos o dissídio coletivo e tal. Então, esse tipo de transformação, a transformação que ocorre a partir do traço social, da sociedade mudando, claro que, embora o TST seja composto de magistrados já de longa carreira, ou de visão, alguns de advocacia, agora recentemente o último ministro era presidente da OAB de Minas Gerais, o ministro Fabrício, que você vê como uma coisa múltipla. Se percebe que embora todos já tenham mais tempo de estrada, se percebe que todos estão também fazendo parte do acompanhamento social das mudanças. Ninguém fecha os olhos, isso é importante. Mas a dificuldade que se tem numa corte como o Tribunal Superior do Trabalho é fazer a separação exatamente do que o amigo Adi colocou. O que é mudança de fato do que é nova roupagem? A questão da CLT é uma guerra de informação louca, né? A geração mais longe, a geração baby boomers, né? Que é a geração de meus pais, né? Isso. Meus pais, o sonho de meu pai era o pai dele era um empresário, que ele faleceu, ele perdeu, teve uma questão, uma divergência societária, ele perdeu tudo, e ele recomeçou do nada. E ele não era formado. Ele se formou em direito com meu pai se formou em direito com mais de 30 anos. Então é uma relação completamente diferente da minha. Sim. E ele se formou, a ansiedade dele era exatamente ter um emprego. Porque tendo um emprego com seletista, ele inclusive foi portador da estabilidade decenal, Pedro. Que era uma coisa. Tá vendo aí, Pedro? Porque ele entrou na Coelba, a nossa companhia da cidade do Estado da Bahia, nos anos 50, né? Então ele foi portador da estabilidade decenal. E a ansiedade da relação dele, de minha mãe, que foi colega de faculdade dele, de Direito, era exatamente ter a carteira assinada, para ter o fundo de garantia. Veja como as coisas vão sendo. Aposentadoria. E ele tinha esse sonho de ter esse emprego para conseguir progredir. Hoje se criou
o empreendedorismo tem que ser sempre incentivado. Sempre o empreendedorismo tem que ser incentivado. Eu acho que o empreendedorismo é a base do crescimento das nações, porque as pessoas vão desenvolvendo, vão criando novas tecnologias, vão progredindo, vão gerando mais empregos. Sim. Há uma série no canal History que é sobre os grandes empreendedores norte-americanos. Tem um sujeito que fez a manteiga de amendoim, há outro que fez a batata sequinha, o outro que fez as razões. Um fez um tipo de chocolate que foi usado na Segunda Guerra, por essa razão virou um chocolate importante e tal. E todos eles foram grandes empregadores. Eles foram em algum momento empreendedores, mas sempre geravam renda, geravam emprego. Então o empreendedor ele é a base da geração de renda, não há dúvida. Mas o empreendedor dificilmente, salvo se for algo de extremo conhecimento tecnológico profundo que só ele detenha, ele dificilmente consegue sozinho. Sim. Ele tem que empregar alguém para alguém fazer atividades, no mínimo acessórias ao que ele desenvolve. A confusão que há hoje aí é que está todo mundo pensando que é esse número 1. E não existe isso no mundo real. Isso a gente percebe claramente. Existem atividades que elas são atividades típicas de emprego. E o fato de eu mudar o nome para empreendedor não vai virar empreendedor, ele vai continuar sem emprego. Ele vai ser um emprego sem as garantias sociais. Aí que está. Isso eu acho que a gente percebe muito claramente. Se você puxar isso para a área de direito do consumidor, esquecer de trabalho, você vai ver a mesma coisa. A ideia de fracionar a responsabilidade, né? Sim. Você vai criar separa tanto uma cadeia produtiva, a gente não sabe, um telefone como esse aqui, um iPhone, você não sabe o que foi fabricado aonde. Aí quando você quer buscar uma responsabilidade, você tem uma cadeia enorme aí para buscar, de algum defeito, alguma coisa. Estou falando do celular, vamos pegar um carro, vamos pegar um produto mais sofisticado. Então, é a mesma coisa. O que está se buscando é um fracionamento de responsabilidades. E aí é que a gente tem que separar direitinho. O que é mudança, a gente tem que compreender, porque é mudança mesmo. E a gente tem que ter cuidado para não querer colocar o velho no novo, encaixar o modelo novo, né? Sim, no caso das plataformas, é o caso que eu não posso antecipar julgamento, é porque a matéria tem julgamento no Supremo Tribunal Federal. Me parece que a gente tem que voltar aos princípios de trabalho. Um deles é primazia da realidade. O que acontece nas formatações jurídicas de papel, pouco importa em face do que acontece na prática. Me relatava há pouco meu grande amigo doutor Wadir uma situação em que parecia que de fato não era emprego. É uma pessoa que fazia quando queria, que desejava, mas há situações nas plataformas que me parece que de algum modo tem uma semelhança e tem aí, precisa analisar cada caso, para fazer a realidade, com a relação de emprego, até porque tem uma relação principal de dependência, que é um dos fatores de trabalho, não é só subordinação, é dependência, que é ligada a ela. Então eu não posso, minha esposa tem uma brincadeira, porque nós morávamos em Salvador, aqui na Ondina, a gente tinha uma ladeira enorme, e me incomodava muito, debaixo de chuva, às vezes você vê alguém passando com uma bicicleta para entregar uma pizza, né? Sim. Aí minha esposa, ela vai o empreendedor ali. Ó. Porque como é que uma pessoa que tem uma bicicleta pode ser um empreendedor? É completamente diferente de uma pessoa que tem um conhecimento para partilhar, uma tecnologia, ou criou um tipo de doce, um tipo de salgado, ou, aí sim você tem uma criação de empreendedorismo. Mas alguém que emprega a sua força de trabalho diretamente a outro, o autêntico empreendedor, sim, ser considerado empreendedor é que gera essa confusão inteira. Então, a gente separar o joio do trigo é um desafio muito grande. Eu acredito que as cortes superiores hoje estejam preparadas, porque também as cortes superiores hoje viveram um momento de grande judicialização no Brasil. Né? De 88 para cá, eu citava isso há pouco instante, um dos fenômenos da redemocratização, alguns fenômenos, todos nós vamos defender debaixo d'água, mas um dos fenômenos é a excessiva judicialização e o excessivo manejo de recurso, né? Então as pessoas nunca estão conformadas, né? Eu tratei com o professor Vitorelli, amigo de Pedro, se conhece muito bem, o Edilson, né? Sim, e o Edilson me trouxe uma coisa interessantíssima, que eu lhe confesso desconhecimento. Grande parte dos países no mundo não tem ação rescisória. Inclusive aqui na América Latina. A Argentina não tem, o Uruguai não tem. Então, a ação rescisória é o ápice do inconformismo, né? É verdade. Acaso. É o último cartucho, depois de julgado, de esgotar todos os recursos, você tem o último cartucho, que é a ação rescisória. Exatamente. E uma parte delas parece mais um recurso com o nome de rescisória. Não, antigamente no Código Civil Código de Processo Civil de 39, né? Você falava no juiz peitado, né? Que era o juiz que recebia peita ou suborno. Então, esse caso é um caso para ação rescisória. Mas vejam, como o Pedro e querido amigo colocou, hoje a ação rescisória é a continuação da litigância.
Terminou o último recurso, já começa a rescisório, né? Já começa, só tem que respeitar o prazo. Mas você pode esperar os 2 anos aí, que lá vem ela tramitando. Então, é típico, é difícil falar isso, né? Mas é aquela ideia de que a gente tem que ter amor ao julgamento errado. Porque o julgamento errado faz parte do sistema. O sistema existe porque existe. E esse é um de certo errado, tem um detalhe, que é a percepção de cada um, né? É verdade. Num negócio tão amplo, chama direito, né? Então eu acho que realmente a sociedade está mudando, as cortes estão compreendendo que a sociedade está mudando. O ritmo de Brasília é um ritmo diferente, como o ritmo de qualquer corte, qualquer cúpula, é um ritmo um pouco mais lento. É bom que assim o seja. É muito preocupante quando o Supremo, o TST, o STF decidem matérias que a sociedade ainda não conversou. Nós não estamos fazendo aqui conversando. Se tem uma ideia, eu tenho outra, a gente conversa, complementa, diverge, converge. Mas a gente vai aprendendo, né? Eu saio aqui enriquecido com as visões, com essa ideia mesmo do imposto, eu já vou levar adiante. Então eu saio enriquecido daqui. E o que acontece? Quando o Supremo, o TST, decide uma matéria diretamente, e nos Estados Unidos a gente já conversou sobre isso, não é permitido. Um dos questionamentos da Suprema Corte é saber se a matéria está madura para ele decidir. A gente pula uma etapa de amadurecimento da sociedade. É verdade. Mas, ministro, aproveitando até esse privilégio de ouvi-lo, eu queria aproveitar para puxar outras questões, Wadir, se você Lógico, permitir. Pedro, claro. O senhor falou aí de recursos e de judicialização excessiva, porque a gente ouve muito algumas queixas em relação a um certo ativismo, mas eu queria falar um pouco dessa questão, tanto do ativismo quanto do chamado processo estrutural. Porque, por exemplo, no caso do processo estrutural, o senhor é um dos exponentes desse tema aqui no Brasil, inclusive faz parte de uma comissão nomeada pelo Senado para preparar o projeto de lei do processo estrutural no Brasil. O ministro Balazeiro escreveu um livro sobre o tema, sobre o processo estrutural, que foi a sua tese de doutorado. E eu queria, se possível, que o senhor falasse um pouco sobre o processo estrutural, até explicar às pessoas o que é que significa exatamente o processo estrutural, o que é o processo estrutural, para que serve, como é que ele nasceu, um apanhado geral, e quem sabe a gente possa falar um pouco sobre isso e a quantas anda esse projeto, que certamente vai ter muito impacto na atuação jurisdicional. Começando um pouco pelo final, o interessante do projeto de lei, que o projeto de lei está tramitando, hoje foi entregue a proposta da comissão, presidida pelo doutor Aras, eu fiz parte, o doutor Edilson Vitorelli, os ministros do STJ, são 2 ministros do STJ que fizeram parte, Luiz Alberto Gugel de Faria fez conosco, e mais o Marcelo Navarro. Então, o projeto de lei ele está tramitando, e o CNJ, exatamente porque compreende a importância do tema, o colega Pablo Coutinho Barreto, ele preside o Conselho do CNJ, que preside a Comissão de Ações Coletivas, que eu integro, nos propôs, e nós apresentamos uma proposta, nós batemos com o professor Edilson Vitorelli, o querido amigo Cabral, que você bem conhece, Antônio do Passo Cabral, e preparamos uma proposta de resolução, e o CNJ vai votar essa semana. Uma recomendação que tem os parâmetros mais ou menos do projeto de lei. Ela tem alguns parâmetros do projeto de lei, e adentrando já aqui a resposta, primeiro, voltando para o começo, quando se fala ativismo, Pedro, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema. Na verdade, doutor, ele só não falou uma ponta aqui. Quem me apresentou o processo estrutural foi ele. Porque ele fez a tese de doutorado dele inspirado na doutrina de Mangabeira-Unga, e Mangabeira-Unga tem o livro de Pedro sobre a tese. Eu estou querendo buscar aqui a expressão, a imaginação institucional. Tem um trecho reservado ao processo estrutural. Então, essa informação ele não deu. E apresentado que fui a ele, me encantei pelo tema. E comecei pela pesquisa do que é ativismo, né? A discussão do que é ativismo, do que não é ativismo. E que é um termo tão em moda hoje, né? E eu vou lhe contar, eu não sei se você conhece a origem da palavra ativismo. Eu fui buscar essa origem porque o professor Paulo Gonet, que é hoje o Procurador-Geral da República, foi meu professor no doutorado, e ele relatou isso na sala de aula, e eu conversei com o Pedro e eu fui buscar a origem literal, a origem física, inclusive. Sim. A expressão ativismo ela vem de uma revista, Fortune, que é uma espécie de caras aqui do nosso Brasil, né? A revista americana, Fortune, que tem. Aparece muito aquela Reader's Digest.
que tem até me irrita um ponto que ela Seleções, né? Seleções. Seleções. Você começa a ler, ela diz assim, o artigo continua na página 50. Aí você fica um pouco irritado. É exatamente assim, tem propaganda pelo meio, tem outros artigos pelo meio e tal. E essa revista era uma artigo de 1947. Eu até publiquei um artigo hoje numa revista lá do Paraná, que tem até uma citação dessa matéria. É uma matéria feita que era para tratar sobre a Suprema Corte norte-americana em 1947. Quem escreveu foi Arthur Schwarzenegger, que é um jornalista importante. Ele era, à época, jornalista da revista e foi depois assessor do Kennedy. E é autor de uma série de discursos. O Kennedy atribui até discurso a ele, como aquele do pergunte o que o seu país quer fazer por você. Ele era um jornalista brilhante. Seria hoje um marqueteiro também, né? Porque tinha uma visão muito interessante sobre Constituição. E ele escreveu o artigo e ele usou no artigo uma expressão de que alguns juízes da Suprema Corte norte-americana, associados, né, eram alguns ativistas, outros de contenção, self-restraint, de contenção, e outros do meio. E isso pegou. E passou a usar um conteúdo que era uma coisa jornalística, como se fosse algo jurídico, e nunca foi jurídico, né? Sim. E a ideia é que o ativista é aquele juiz que, independentemente da lei, ele começa a criar o direito, principalmente em abstrato, né? Que é a grande questão hoje do ativismo. E aí, como é que eu chego no processo estrutural? O processo estrutural a origem da pesquisa de processo estrutural é norte-americana, embora tenha uma pesquisa profunda na Alemanha. O caso Lutz é um caso famoso, é um caso sobre uma produção cinematográfica que envolvia um ex-nazista, né? Se é que se pode dizer ex-nazista, né? Sim. Mas era um ex-integrante que tinha participado do projeto nazista, era um cineasta, e que a discussão era sobre liberdade de expressão, no fundo. Se podia ser boicotado um filme dele, que era A Minha Amada Imortal, né? Um filme depois do período nazista, porque aquele filme tinha sido produzido por um cineasta que tinha origem nazista. Nos Estados Unidos, o debate sobre o processo estrutural começa com um caso que tem sido repetido, estudado muito. Eu achei engraçado que essa semana eu assisti uma defesa de doutorado do professor Diller, né? Uma defesa brilhante, assim, impressionante. Fiquei impressionado com a defesa de doutorado dele. Não é doutorado, perdão, defesa de titularidade de professor catedrático. Sim. E ele tratou do caso Brown, que é o caso que a gente começa, né? Eu achei curioso que ele falou do caso Brown. O caso Brown, vs. Board of Education, que não é um caso só, né, Pedro? É uma série de decisões norte-americanas, ele é de 1954. O debate ali, e é interessante falar, porque a ideia de processo estrutural qual é? É um processo que ele é voltado a atacar um grave estado de desconformidade. Como ele é grave e como é um estado de conformidade profundo, ele só pode ser excepcional. Então o processo estrutural ele não é ordinário, ele é sempre excepcional. Sim. O projeto de lei faz uma inclusão que eu considero até correta, porque o meu professor Perulino de Carvalho, quando me examinou em doutorado, fez uma pergunta interessante, que é o que é processo estrutural, o que são procedimentos de natureza estrutural, que embora atinjam a desconformidade, não são necessariamente um processo propriamente dito. Então o projeto dele faz um acréscimo. Ele diz que os processos estruturais são sempre coletivos. Me parece tecnicamente mais correto, porque normalmente os processos estruturais são processos que envolvem a coletividade. Dificilmente se acha um processo estrutural um grave estado de conformidade para exigir uma reforma estrutural. Você pode ter processos individuais, o nosso amigo Fred Diego cita um caso na questão da trabalhista, uma pessoa com deficiência, sim, que tem uma acessibilidade limitada, por determinado posicionamento da empresa, um acesso à calçada, falta de cumprimento de normas de acessibilidade. E que ao ter o provimento judicial para o caso jurisdicional, para o caso dela, ela acaba propiciando que aquela comunidade inteira passe a utilizar daquele sistema de acessibilidade. Me parece muito mais um procedimento que teve consequências que podem ser coletivas do que propriamente estrutural. Porque aqui a narrativa, Fred também já explicou isso melhor, até em diversos, ele faz uma construção muito profunda, mas o que eu entendo aqui é que nós temos uma dificuldade de produzir a reforma. Ele próprio fala muito isso, produzir a reforma. E produzir a reforma estrutural é o que o caso Brown faz. O caso Brown é um caso que trata de segregacionismo. O sistema norte-americano era todo baseado na separação entre brancos e negros. Negros não estudavam na escola de branco, né? Negros estudavam na escola de branco, nem andavam no mesmo ônibus de brancos, nem iam beber água no mesmo local de branco bebiam água. É uma coisa inteiramente. Hoje a gente assiste. Inimaginável, hoje não é, Pedro? Claro. Hoje é uma coisa inimaginável.
É um racismo institucionalizado. Sob todas as formas institucionalizado. E o caso Brown é um caso que desafia um dos maiores problemas norte-americanos, que é o sistema educacional. A primeira questão do caso Brown interessante sobre o ativismo é que há de se perguntar por que o Congresso norte-americano não legislou para proibir o segregacionismo, né? Sim. Porque não havia maioria no Congresso para debater a matéria. Ele tinha maioria no Câmara, não tinha no Senado, então o projeto de lei não passava, não tinha chance de passar. O presidente, inclusive, é um presidente tido como conservador, né? Em 1954 era o Ike, né? O Dwight Eisenhower, né? Sim. Então, naquele momento ali, o judiciário precisou decidir. E o caso Brown é um caso que debate o quê? Se um determinado sistema educacional de um determinado estado podia ou não ser amparado do segregacionismo. E eu sempre cito um caso que não é o caso Brown, é o caso de Rudy Bridges, né, que é muito similar àquele período de direitos civis, ali, aquela coisa de direitos civis, em que Rudy Bridges queria frequentar a escola. E o Estado sulista não permitia. Ela hoje tem mais de 80 anos. Ainda é viva. E ela é viva. O que não é viva é a Rose Parks, que é a do ônibus. A do ônibus. A do ônibus é um caso chocante. Tem um filme com o Whoopi Goldberg, né? Ela entra no ônibus num domingo, tem um espaço para brancos e para negros, e ela senta no ônibus vazio, no espaço para negros, e um branco entra e quer obrigar ela a dar lugar a ele. Num ônibus que tinha lugares. Quer dizer, era para humilhar, né? Era para humilhar. E ela, porque estava cansada, na verdade, nunca imaginou produzir o efeito que produziu, ela foi levada para a delegacia. Ela se recusou a ceder o lugar. Então, voltando para o Rudy Bridges. O Rudy Bridges era querer frequentar a escola. E foi dado a decisão judicial, tem um quadro do Norman Rockwell, que eu sempre cito, é uma pintura que faz esse retrato dos Marshall, né, os oficiais de justiça, os policiais, que levam ela até a aula. E aqui vem a grande questão. Ela senta na cadeira, cercada por 4 policiais para assistir a aula. O professor era segregacionista, os colegas eram segregacionistas e o pior de tudo, a matéria era segregacionista. Em resumo, o sistema educacional segregacionista. A grande questão é o seguinte: você resolve o problema do sistema segregacionista mudando todo o sistema a partir de um provimento judicional muito mais amplo, que envolva a sociedade, que todos participam, que ataque o problema da reforma estrutural. Ou você faz um provimento judicial do tipo que nós estamos acostumados, uma liminar para sentar na aula e assistir a aula. Seria o mais efetivo naquele momento, né? Pois é, então a gente tem que identificar que o processo estrutural ele ataca problemas como segurança pública, sistema educacional, sistema habitacional, empregabilidade. São sempre problemas amplos. No caso brasileiro, o primeiro processo estrutural reconhecido, um julgamento do Supremo, a DPF 3347, que é o caso do sistema prisional brasileiro, que é um caso vergonhoso, né? Um sistema que forma muito mais a criminalidade do que propriamente regenera as pessoas, recupera. Ele agora está na fase de implementação do plano, porque o processo estrutural ele tem uma base, ele quer uma reforma estrutural. Para fazer a reforma estrutural precisa que as pessoas cheguem à solução a partir da consensualidade, a partir do diálogo, a partir da coleta de informações. O processo estrutural não é um processo em que o magistrado vai dar a solução, que é para a magistratura, e foi uma das primeiras críticas que o projeto de lei sofreu, foi em dizer que estava dando mais poder ao juiz. Não é verdadeiro, nós estamos reduzindo o poder do juiz. Porque o juiz ele vai ser obrigado a exigir, o ministro Barroso agora exigiu que o Estado brasileiro apresente um plano para resolver o sistema prisional. Não é ele que vai dizer, ele pode dizer até as premissas, ele pode dizer o que ele quer alcançar ao final, mas ele não vai dizer como resolver, ele não tem conhecimento, política pública não faz parte da dinâmica da atividade jurisdicional. Então, uma outra característica. Eu falei política pública, o processo estrutural é um processo que trata na essência de política pública. E política pública é o que tem de mais complexo na administração pública, na administração do Estado brasileiro, né? E do Estado como um todo. Porque esses temas que eu citei aqui são temas que são muito interrelacionados com diversas outras áreas. Segurança pública, o caso da DPF das comunidades, a relatoria do ministro Fachin, é um outro caso citado, muito citado também. Letalidade policial nas comunidades, né? Sim. Então, como é que se soluciona isso? A grande questão é que as polícias ingressavam nas comunidades à noite, sem se identificar, sem mandado, sem flagrante, e havia um alto índice de letalidade de jovens negros da periferia. Então a ideia não é combater a força policial, é fazer com que a força policial tenha legitimidade a partir de uma construção
de combate efetivo, de inserção do Estado. A questão maior das comunidades é que o Estado se ausenta e parece que de vez em quando quer ir lá para poder apresentar apenas a força das armas. Mas ele não se faz presente na televisão, na televisão que é gerada por milícia, ele não se faz presente no gás, ele não se faz presente no transporte. Então não é essa forma de se atacar o problema. Então, no caso trabalhista, já existiu uma tradição de lidar com processos estruturais, porque os dissídios coletivos são processos estruturais por natureza, você tem cláusulas antes que Pedro me corte aqui, com procedimentos estruturais. Mas isso é importante o que o senhor está falando, me permita, porque como o senhor já deixou entrevisto, no mundo do trabalho, a prática antecedeu a teoria. Ou seja, na esfera trabalhista, nós já fazíamos um processo estrutural sem essa teorização. E eu acho que uma das virtudes do seu trabalho, do seu estudo, do seu livro, é abordar de forma pioneira o processo estrutural laboral. E aí até, em algum momento, se o senhor puder comentar um pouco até do seu livro e dos princípios que o senhor defende de maneira muito criativa e original, porque eu acho que essa é a grande riqueza, porque tem muita coisa escrita, ou pelo menos já tem uma certa bibliografia sobre o processo estrutural, sobre políticas públicas, mas na esfera juslaboralista, me parece que o seu trabalho é um trabalho único e pioneiro. Então, se em algum momento, se eu puder comentar um pouco, seria interessante para esse nosso público que se dedica a essa temática. Mas me desculpe interromper. Não, sem dúvida, doutor Pedro. E outra coisa, assim, como o senhor bem disse, algo pioneiro, inovador, muito útil. E eu lembro que na obra do ministro, ele fala que o processo convencional, tipo, trata o galho, o processo estrutural, ele vai na raiz do problema. Exatamente. Então, acho que essa sua provocação é importantíssima, para que o nosso ministro continue a sua... Agradeço a bondade do meu amigo Pedro e fico feliz de ter gostado da obra. Essa bondade, a gente tentou construir a citação aí do Thoreau, na questão de atingir as raízes e não os galhos, né? O Matheus Galdino, daqui da Bahia, um procurador do município aqui da Bahia, ele tem uma construção também parecida sobre essa questão das raízes. A ideia na área trabalhista, acho que a descrição do professor Pedro é perfeita. A realidade veio antes da prática. Se fazia processo estrutural, só não se chamava de processo estrutural. Desde que começaram as primeiras ações civis públicas, ali, embora a lei seja de 93, a lei da complementar 135, no caso do Ministério Público do Trabalho, em 85, a lei da ação civil pública. A ação civil pública é de 85, já. Só que as primeiras ações civis públicas no trabalho começaram em 2001, 2000. Então, ali começa uma prática de algumas práticas de processo estrutural. Começam as primeiras ações sobre empregabilidade de pessoas com deficiência, que é um tema dificílimo, não é só o respeito à cota, é ter a própria empregabilidade. Ações de combate à discriminação, que são sempre ações estruturais, porque é um problema que tem múltiplas facetas e dificílimo de resolver. Ações de combate ao trabalho escravo, a cadeia produtiva é o exemplo mais claro de processo estrutural, de litígios estruturais no Brasil. Você não consegue resolver o problema sobre uma vertente, você tem que aprofundar a cadeia produtiva, compreender os diferentes atores envolvidos. E uma das coisas mais interessantes é essa questão da democracia, porque o processo estrutural é um processo, na essência, democrático. Ele envolve ouvir as pessoas, envolve chegar a soluções diferentes do que seria o hábito. É exatamente a dinâmica trabalhista em relação à democracia. O dia de trabalho sempre foi construído a partir de mobilização. E o dissídio, que tem a construção de cláusulas hoje sobre assédio, sobre discriminação, é o típico do processo que ele começa numa mobilização, né? Embora o Estado participe, os acordos coletivos, as convenções coletivas. Então, o que eu pude pesquisar a partir da doutrina processual e apresentar o que eu defendo é que o processo de trabalho tem um processo estrutural próprio, porque as características são muito próprias, seja pela consensualidade, seja pela legislação heterônoma, seja pela construção de norma. Qual é o único poder judiciário, o único ente do poder judiciário do Brasil que tem poder de produzir norma? O poder normativo do Justiça do Trabalho. É o único que produz norma. Então, tudo isso traz algumas particularidades para o processo trabalhista. A questão, por exemplo, da consensualidade. Se no processo estrutural se quer reforçar a consensualidade, no processo trabalhista não se precisa reforçar a consensualidade, porque ela, inclusive, nulifica o processo. Se o processo trabalhista não tiver oferta de conciliação em determinados momentos processuais, ele é anulado.
Sim. Então, se a cultura da consensualidade eu acho curioso, meu amigo doutor Aldir, é que muito do que se falava de trabalho, né, quando eu era estudante, que queria atacar de trabalho, se dizia que aquilo ali parece um balcão de negócio. Porque todo mundo oferece, exatamente o que acontece na justiça comum hoje, o estímulo às conciliações. Semanas nacionais de conciliação. Se dizia, não, de trabalho as coisas são muito rápidas, não há tempo. Então hoje o processo é sincrético, não tem a questão em recorribilidade imediata. A questão dos agravos, eu me lembro que tinha agravo, até citei hoje no caso disso na palestra pouco instante. E o dia de trabalho trouxe toda essa contribuição. E em processo estrutural, a contribuição ela passa pela consensualidade, passa pela possibilidade de construir norma, ela passa pela própria dicotomia que há, e aqui a gente tem uma noção muito clara, que para além do fato de ter relações muito desequilibradas habitualmente entre empregados e empregadores, você tem também uma tradição de formação de magistrados para aquela realidade diferente. Então os magistrados trabalhistas eles não têm a mesma formação. E o curioso da democracia, que eu citei há pouco instante, é que eu participei como professor de um curso de formação de magistrados recentemente. E essa experiência me trouxe uma luz assim, sobre a importância, meu querido amigo Perulino, meu querido doutor Adir, sobre a importância do processo estrutural. E como ele é importante para poder levar o magistrado, levar a nós todos aqui para estarmos juntos a quem faz a realidade. Eu havia uma parte teórica, e ao final da parte teórica, eu conversava com o juiz e falava na parte teórica sobre a questão do plano. O magistrado ele não pode tirar soluções do bolso do paletó, da cartola. Ele tem que ouvir um tema como segurança pública. Se quer resolver um problema como sistema prisional, como é que você resolve sem ouvir quem entende o sistema prisional? A nossa formação, a gente não tem compreensão do campo da antropologia, do campo da psicologia. O Supremo Tribunal Federal hoje tem um núcleo de processos estruturais. E tem pouca gente da área jurídica. Porque a maioria das pessoas, até o Matheus Casimiro, que entregou a comissão comigo, ele faz parte do Sinuca, ele, a Trícia, que é uma juíza também, que faz parte, eles têm um núcleo que é um núcleo basicamente formado por outras áreas de conhecimento. E eu fiz aos magistrados, eu passei na sequência a questão de uma sentença, né? Sim. Uma decisão de acordo com o caso eram 2 casos, trabalho escravo e trabalho infantil. Doutor Ari e doutor Perulino, todos os magistrados que acabaram de ingressar na carreira tinham uma solução para todos os problemas. Nenhum deles propôs o plano. E eu pensei com a colega Raquel, a assessora do gabinete que fez comigo, ministrou aulas, uma colega altamente capacitada, tem mestrado pela UNB, e nós não tínhamos sido claros sobre a necessidade de se fazer um plano. Porque o plano envolve sentar com as pessoas, né? O magistrado faz um papel muito mais, e é uma diferença do processo estrutural, que o direito de trabalho já está acostumado a fazer. É um papel de terceiro equidistante, de fato. Ele estimula a conciliação, ele participa do controle da legalidade, mas ele apresenta as premissas que ele quer alcançar. Mas ele não diz a solução, porque não tem a solução. Essa é aquela, ele não tem. E aí é que tem a questão democrática. O processo estrutural é ceder um pé do braço, é ceder uma fração do poder. É chegar à conclusão que outras pessoas podem construir solução. Aí eu disse, na próxima turma eu vou ser mais claro. E fui mais claro. E nada lhe apareceu no plano de trabalho. Na terceira, quando eu quase apelei, aí eu comecei a perceber que é fruto da nossa formação jurídica. Nós temos que ter a solução para tudo. E não é assim que se constrói a democracia. A democracia é partilhar, é as pessoas trazerem informações, ainda mais num processo. Imagine a ousadia de todo mundo resolver o problema de trabalho infantil numa decisão. Não resolve. Aquela decisão vitória de papel lá do... Lógico, então você vai ter o quê? Vitória de papel? Então, aqui uma decisão proibindo o trabalho infantil no Brasil. O senhor usa uma frase que eu gosto, quer dizer, é uma resposta simples, sempre errada para um problema complexo. Eu não me lembro. Não. Eu gosto muito dessas frases que já... Essa frase é poeta, porque a gente tem as pessoas que defendem e discilitam muito. Não, os problemas têm solução simples, né? Simples e errada, né? Sim. Tudo que uma solução simples apresenta para um problema complexo é uma solução errada. Então é isso que você está brincando. Normalmente as pessoas têm, e são soluções que vêm às vezes com cargas de preconceito, sim, cargas de visões próprias. Eu dizia para o pessoal o seguinte: os maiores inimigos do juiz é o senso comum, né? Do procurador também, principalmente nós. Claro. Eu sou egresso da carreira, com muito orgulho para mim. O senso comum ele é terrível, né? Porque ele diz, eu, por exemplo, tenho certeza que o Bahia é o melhor time.
É um senso comum que eu carrego comigo, né? Pedro já não compartilha dessa mesma visão, né? Não, mas, ministro, eu e Pedro, outro dia, e o doutor Pedro, nós conversávamos, até num podcast, a gente falava exatamente isso. Na verdade, nós somos o fruto da nossa crença. Né? Quando a gente analisa um objeto e a gente o analisa, a gente faz aquela análise sobre o prisma da nossa crença. E, tipo, aquilo que para mim é uma verdade, para o senhor pode não ser, para o doutor Pedro pode não ser, porque cada um de nós conduz o nosso pensamento por caminho diverso, exatamente por essa coisa que está arraigada dentro de nós, esses valores e essa educação que a gente teve desde a infância. Que é uma coisa que eu coloco, vamos imaginar aqui, só para situação hipotética, tá? Situação hipotética. Dois magistrados do trabalho, um magistrado filho de empresário, o outro magistrado filho de empregado. O magistrado que é filho do empregado vê o pai chegar em casa à noite e reclamar do patrão. O patrão é explorador, o patrão maltrata, ele está cansado, ele ganha pouco. Então percebe que esse magistrado tem essa visão de que o patrão é o explorador, o patrão é o mal da história. O outro magistrado, filho de um empresário, vê o pai chegar em casa falando: os empregados fazem corpo mole, rapaz, a gente paga bem, a gente dá incentivo, a gente procura ajudar, mas não querem nada, fazem corpo mole, não produzem, vão para o banheiro, ficam lá fazendo 40 minutos no banheiro. Eu sei que não é atendendo às necessidades fisiológicas, mas sim fazendo cera para descansar, usa o banheiro como um local de descanso e não como um lugar de atender a necessidade fisiológica. Rapaz, empregado só quer salário, só quer saber de ganhar dinheiro. Você percebe? Então, assim, são dois magistrados com duas histórias diferentes. Ora, qual é a visão que eles vão ter? Por mais que a gente diga, e evidentemente que o magistrado ele tem o dever da imparcialidade, evidentemente, a gente sabe que é uma verdade, mas qual é a história de vida de cada um? Percebe que eles têm histórias de vida diferentes e de crenças diferentes? É como o senhor disse, o senhor acha que o Bahia é o melhor time do mundo? Doutor Pedro acha que o Vitória é o melhor time do mundo? Assim é a vida. Assim é a vida. Então, de que forma agora, a gente puxando para o processo estrutural, e falando aqui da nossa realidade, e eu quero voltar para o nosso tema inicial, que é essa nova realidade, a nova realidade de relação de trabalho. Né? Você tem agora plataformas que conectam pessoas, né? Conecta o prestador de serviço ao tomador do serviço. Né? Aqui você tem aqui o prestador, aqui você tem o destinatário final do serviço, e no meio você tem uma plataforma que faz a conexão entre os dois. É uma nova realidade mundial, tá? De que forma o processo estrutural, o doutor Alberto Balazeiro, pode atuar dentro dessa temática? E eu queria, se me permitir, Wadi, até para, na sua bem lançada pergunta, colocar também mais um tempero, porque o doutor Alberto, ele faz parte lá da coordenação do trabalho seguro, porque essas questões também envolvem segurança no trabalho, sim. Todo esse aparato. Verdade. Então, se o doutor Alberto também puder trazer essa perspectiva e incorporar também essa reflexão sobre que hoje o Brasil ainda é um dos campeões de acidente de trabalho no mundo, né? Com a quantidade de mortes ainda e de adoecimentos, é uma quantidade muito expressiva. E essa questão é uma questão também central, para além de qualquer debate da existência ou não, sim, né, de vínculo, mas você está vendo aí, a gente está vendo esses motoboys aí se arriscando, né? Se arriscam, ou seja, pessoal, esse é um exemplo que está no dia a dia, né? Está no nosso dia a dia, a gente está enxergando aí. Então tem essa questão também da segurança no trabalho. Então, aproveitando que o senhor é dessa coordenação, coordena esse programa no TST, então trazer também essa informação, sim, esse olhar e a preocupação do TST em relação a este tema da segurança do trabalho. Interessantíssimo. E as duas perguntas elas se entrelaçam, né? Na verdade, são um contexto só. A gente falou do magistrado, mas tanto o magistrado quanto o empregado e essas visões, como é que elas podem receber o tratamento de igualdade? É a questão da formação, novamente, da capacitação. Então, cada vez mais as escolas judiciais são um grande avanço, porque tentar pegar os dois magistrados, as duas feições, as duas pessoas que se interrelacionam e têm formações, histórias de vida diferentes, e dar a elas o mesmo nível de formação
para identificar principalmente que nesse tipo de relação, que é uma relação complexa, não há os bons e os maus, o yin e yang, que a gente é acostumado com no ter relações Bahia e Vitória, por exemplo. Existe, na verdade, uma relação muito mais complexa, que existem pessoas envolvidas, a razão pode estar de um lado e a razão pode estar do outro. Então, a formação é fundamental, o investimento em formação, a gente não deve cansar de insistir nesse tema de investimento em formação. Vamos agora para o prestador de serviço e para aquele que interrelaciona. É preciso compreender, e aqui está uma noção do processo estrutural, é que uns grandes processos estruturais têm sido debatidos pelo Ministério Público também, em vários processos estruturais, é a questão da empregabilidade. Então, a gente está lidando com outras circunstâncias de empregabilidade. E essas circunstâncias, mesmo que não seja emprego, no sentido seletista, artigo 2º, 3º da CLT, emprego, empregador, mas são relações de trabalho. E essas relações de trabalho, elas têm que ser protegidas em algumas noções. A primeira, acho que faz parte da sua construção muito bem posta. Uma é previdenciária. Um dos aspectos é que as pessoas têm, seja empreendedor ou seja empregado, tem que se aposentar algum dia e pode ficar doente, pode ser sujeito a uma licença, maternidade, licença a paternidade e outra licença de saúde ou qualquer tipo de afastamento. Há também a questão de que, para além disso, tem que ser protegido em relação à saúde e segurança. O programa Trabalho Seguro, esse ano, que o Pedro citou, fez um evento muito interessante, porque foi um evento que nós trouxemos. A ideia não é debater se é emprego ou se não é. A ideia foi debater como preservar a saúde e segurança das novas formas. Nós trouxemos do SARA, que é o hospital referência de ortopedia no Brasil, hospital público, né? A quantidade de acidentes. Hoje, 30% que o SARA atende são motos. São pessoas que tiveram, inclusive, acidentes de medula, normalmente. Pessoas que perdem a capacidade de trabalho aos 25 anos. Então você tem uma geração inteira, essa geração é uma geração de produção. Sim. Que deixa de gerar conhecimento, que deixa de gerar renda. Estou até abstraindo o aspecto humano, que é o mais importante, mas o aspecto de país, ela deixa de produzir. E números que o doutor Rogério Canuto trouxe, que é o chefe do setor para o TST, deixaram muita gente impressionada, gente que não tinha conhecimento da informação. Eu sou paciente do SARA por questão de coluna, de sentir dor de coluna, sentir a hérnia. E eu me incomodava ao ingressar no SARA, de ver aquela comunidade de jovens, e eu passei a pesquisar e consegui trazer ele lá para tratar. Um outro aspecto que foi tratado foi a questão também hoje a NR1, que é a NR básica de trabalho, a partir desse mês de maio, vigência dela, nesse ponto, ela passou a reconhecer o chamado risco psicossocial, que é um risco para a mente, né? Porque o trabalhador que está nesse sistema de plataforma, de conexão, isso é um avanço fantástico para a sociedade. A sociedade gira mais os serviços se qualificam. Mas ela também gera a pressão pela, como a gente tratou há pouco instante, a pressão pelo tempo inteiro estar conectado, né? Porque você está uma conexão contínua, as pessoas respondem mensagem, coisa mais aflitiva para nós todos é não responder uma mensagem, né? E as mensagens chegam em quantidade grande, as pessoas quando estão prestando serviço respondem, dão preço, forma de pagamento e como é o serviço, como não é. Então, tratar do risco psicossocial, que não é só de emprego, é de todo mundo, é fundamental. E pela primeira vez, uma norma reguladora do Brasil, a OIT já havia reconhecido, parece estranho, né? Mas é a primeira vez. No ano passado, a OIT já havia reconhecido uma matéria do risco psicossocial e incorporou a noção do risco psicossocial. Isso vale para assédio moral, para assédio sexual, para reiteração, uma novidade grande no campo de trabalho. Também a gente tem que compreender, e é interessante fazer essa conexão que foi feita aqui, é que se não é emprego, se é emprego, o debate é muito mais jurídico. Mas se está doente ou não está doente, é um debate muito mais profundo, um debate social. E aqui tem uma repercussão grande na vida das pessoas. A questão do adoecimento, da falta de proteção. O Uber, por exemplo, eu recebi 2 processos. A minha turma resolveu, por decisão colegiada, compreendeu que, como a matéria está sendo debatida no Supremo, deveria se acordar um pouco mais um encaminhamento do Supremo para se decidir a questão de vínculo de empregos em alguns casos. E eu sobressei 2 processos que eu reconsiderei recentemente, porque quando eu fui examinar o processo, era um processo que a discussão não era de emprego, a discussão era: houve um acidente de trabalho com meu pai, com meu marido, os 2 processos. Ele morreu e eu quero uma indenização, porque ele não foi protegido. É irrelevante ser emprego se não é. Todo mundo concorda que numa moto uma atividade perigosa, né? Sim, sem dúvida, muito. Nas grandes cidades, até a gente paga, inclusive adicional em muitos casos, por conta do perigo. Então, a atividade perigosa gera uma responsabilização objetiva.
A gente fica brigando se vai ter emprego, se não vai, mas a gente tem que compreender que a sociedade também, se as formas de trabalho vão mudando, as formas de responsabilização vão mudando também. O Dr. Pedro falou do dano existencial, é interessantíssimo. Essa questão eu chamo de ubiquidade, né? Ubiquidade lá Santo Antônio, né? Ubiquidade digital. Nós estamos o tempo inteiro preocupados em responder uma mensagem, em estar numa hiperconexão, em responder um e-mail, em tratar de um assunto, em receber uma ligação. E isso gera uma série de consequências na vida das pessoas, né? Então o dano existencial, por exemplo, ele lida com o que você abstrai. São duas modalidades. Uma que é você frustrar o plano de uma pessoa de vida, né? Você tem uma pessoa que ela tinha um plano de vida que foi frustrado. Alguns exemplos são muito claros de como a atividade econômica patronal ou vice-versa gerou uma impossibilidade de se alcançar aquele valor, seja financeiro, ou seja aquele sonho. Uma outra possibilidade também é você ter uma realidade, como é o caso, a gente se lida com o TST julga ainda em processos de caminhoneiros, por exemplo, jornada de 16, 17 horas. Abstrair o ser humano da vida social. Como é que uma pessoa, doutor Duardi, que tem uma jornada de 17 horas, consegue conviver com a mulher, com o filho, saber se o cachorro dentro da casa precisa de uma coleira, um alimento, saber se o vizinho está fazendo barulho, porque é a vida de relação. A gente precisa ter vida de relação. Embora o trabalho seja um ponto fundamental da nossa vida, não é o fim da nossa vida, né? É verdade. Então, a questão das relações sociais, as relações afetivas é muito importante. Então, tudo isso que a gente tratou é o seguinte: a sociedade muda para novas formas de trabalho, a sociedade reconhece a importância, o judiciário tem que estar preparado, tem que se capacitar, novamente capacitação, mas é preciso também reconhecer que os institutos jurídicos vão avançando para novas responsabilizações, porque o que a sociedade não pode permitir jamais é que essas novas formas sejam novas formas de exploração. A gente tem que avançar, e o avançar não é avançar só no sentido do nós como receptores de um serviço melhor. Que bom é pedir uma comida e chegar em 15 minutos. Mas é bom também que a pessoa que me entrega a comida tenha uma renda, porque ela vai comprar, ela vai ser também vai ser a pessoa para poder pedir a mesma comida. Então essa é a noção de igualdade social que a gente não pode perder. É verdade, é verdade. E a gente falou, doutor Pedro, aqui da questão do processo estrutural laboral, e sem dúvida nenhuma, vejo você tratar o problema na raiz realmente é melhor do que você tratar na superfície, isso é fato. E a obra do Dr. Alberto Balazeiro é uma obra de muita profundidade. Eu cheguei a ler alguns capítulos, a verificar, e trata com muita propriedade, e a gente percebe o quanto é útil isso para a sociedade, porque resolver problemas da sociedade é assim que a gente avança. E o nosso ministro aqui falou da questão da insatisfação, eu lembro que eu gravei um pequeno vídeo falando da produtividade dos descontentes. O ministro falou aqui da penicilina, que se descobriu a penicilina. Veja que o descontentamento é que fez com que nós avancemos e nós tivéssemos avançado em novas descobertas de outros antibióticos que não a penicilina, né? Então, o descontentamento é que faz você ir além. Tínhamos aqui o telefone com fio, algum descontente disse, mas isso não está bom ainda, a gente achava que aquilo era maravilha tecnológica, e de repente hoje nós temos na palma da mão um aparelho móvel que você vê e fala com um amigo que está no Japão, do outro lado do mundo. Então, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa importante. O ministro também, com muita propriedade, disse que o Tribunal Superior do Trabalho também está atento às novas formas de trabalho. Porque realmente é importante que a gente contemple essas novas formas de trabalho, porque a sociedade evolui, ela avança, novos métodos vêm. O que eu entendo que precisa, na minha ótica, o que precisa realmente ser preservado? Precisa ser preservado emprego. A previdência eu acho que é uma coisa muito importante, porque cada vez que você aumenta o número de desempregados, são menos pessoas contribuindo, e claro, isso vai ter um impacto no futuro. Acho que tem que pensar. Essa questão que foi colocada pelo ministro e por você também, doutor Pedro, do que fazer com essas relações, afinal de contas, é emprego ou não é emprego? É uma nova forma de exploração? Ou será que essas pessoas estão conscientes
do papel que elas têm e que hoje aquilo que representa um ganho pode representar um prejuízo no futuro. Mas também, por que eu estou fazendo aqui essa digressão? Porque, ministro, além de advogado, eu também fui, durante muito tempo, diretor de uma instituição de ensino superior e a única instituição de ensino superior com curso de medicina e com hospital próprio. E uma certa feita, nós tivemos uma reunião, vou colocar aqui um fato real, claro, sem citar nomes, sem nada, mas um fato real. Nós tivemos uma reunião porque precisávamos contratar um diretor para o hospital. E esse diretor, uma condição que ele impôs é que ele contrataria, mas pela pessoa jurídica dele. E aí ele relatou o seguinte fato, Pedro. Por que eu estou colocando isso? Porque ele relatou, disse que houve uma audiência pública no Ministério Público do Trabalho, uma época que estava sendo investigada a pejotização. E aí ele disse, agora olha só, os procuradores do trabalho queriam impor e querem impor que eu trabalhe seletista. Eu não quero ser seletista. Eu não quero. O procurador não pode me impor uma relação de trabalho. Isso fala dele, eu estou aqui reproduzindo a fala dele. Por que eu estou colocando isso? E por que eu... Às vezes é importante você conversar também com os atores, né? Com as pessoas envolvidas. O pessoal que roda Uber, é desejo deles que aquilo seja reconhecido como relação de emprego? Porque o que acontece? Quem é que reclama? Quem reclama é o cara que por algum motivo foi excluído da plataforma. Ou o cara por algum motivo cansou da plataforma e aí ele diz, mas isso é emprego. Então a gente tem que observar, porque estou falando isso, eu tenho um sobrinho no interior da Bahia que ele roda Uber. Ele tem uma pequena lojinha, ele tem uma lojinha de produtos naturais, que ele trabalha com a mulher e ele complementa a renda rodando Uber. Ele roda Uber. E ele conseguiu, inclusive agora me disse que conseguiu, com o dinheiro do Uber, trocar o carro. Com a renda que ele, essa renda extra da Uber, conseguiu trocar o carro. Então é preciso que a gente pense também o seguinte, essas pessoas, esses atores sociais, eles querem ter o reconhecimento do vínculo empregatício, não seria talvez o caso, e aí não sei se o processo estrutural, essa é a minha indagação e provocação, se o processo estrutural não poderia funcionar em algo desse nível, até como um promotor de audiências públicas para ouvir os atores envolvidos. Afinal de contas, como é que a gente decide? Quando a gente decide sobre vidas. Se a gente vai num caminho, porque muitas pessoas perdem o emprego e passam a sobreviver plataforma. Muitas pessoas que perdem emprego têm ali como fonte de subsistência para manter a família a plataforma. E se fosse relação de emprego, o que aconteceria? Ora, o empregador ele faz um processo seletivo, ele faz uma exigência maior. Você está qualificado ou você não está qualificado? O seu veículo atende ou não atende às necessidades? Outra coisa, evidentemente que os encargos sociais no Brasil são altos. Você tem aí uma carga sobre folha de pagamento em torno de 76%, 78% de encargos sociais sobre folha de pagamento, que é uma perversidade. Eu acho que isso é que gera essa quantidade de pessoas trabalhando na informalidade ou em subempregos. A carga tributária sobre folha de pagamento no nosso país ela é muito alta e perversa até. Eu acho até perversa. Então, a minha pergunta... E se Pedro quiser complementar e até dentro dessa indagação, doutor Pedro, o que você tem aí para que a gente possa extrair nosso conhecimento aí? Não vou chamar de complemento, não, vou chamar de contraponto. Vou fazer só um contraponto aí, porque quando você diz assim, aqui nós temos aqui um magistrado. Né? Então, fazendo um contraponto, porque de fato eu acho que o debate público é esse jogo de dar e cobrar razões. Quando você usou a sua expressão, mas o sujeito reclamou, porque o procurador queria me impor um modelo. Não, eu sei, eu só estou exatamente reproduzindo, sendo fiel ao que você falou. Ele quis impor. Fica parecendo que é a dimensão subjetiva. Eu quero o modelo A ou o modelo B. Não é bem essa a nossa compreensão. Quem impõe o modelo é a realidade em que o serviço é prestado. Então não é eu que vou escolher, eu quero CPJ ou eu não quero CPJ, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes na área de hospitalar, de médico, não, vai ser PJ, não vai ser. Quem vai definir? São altos empregados aí, né? Isso, altos empregados. Mas assim, na compreensão, na nossa compreensão, não é uma decisão subjetiva de querer nem da parte ministerial, nem da outra parte. Mas como a realidade
de como o serviço é prestado é quem vai definir se estão presentes ou não os elementos da relação de emprego. A nossa avaliação é essa, o Adi. A realidade, sempre é a ideia de contrato e realidade. A realidade revela autonomia, porque uma coisa é dizer assim, não, eu não quero, eu não sou PJ. Sim, mas eu sou PJ, mas será que você é PJ mesmo? Será que você tem autonomia? Será que tem os outros elementos, se estão presentes ou não estão presentes? Então, eu só faço esse contraponto para que a gente não caia num subjetivismo. Sim, Eu quero ser autônomo, eu não quero ser autônomo. Não. Eu sei que também não é tão simples. Perfeito. Era só para fazer um contraponto, para não ficar parecendo que é assim, marque aqui um X, PJ, não é assim. Como é que o serviço vai ser prestado? Vai ter autonomia, vai ter... A realidade é essa, de quem é o meio de produção, a quem pertence, quer dizer, todo esse conjunto, é só... Sim, não, perfeito. É o contraponto. O contraponto, temos aqui um ministro que agora vai refletir, né? Esse é o papel do magistrado, né? Ouvir os dois lados. Exatamente. Que tarefa difícil eu tenho, né? Eu não vou fugir, não. Eu acho que um dos debates, a questão das plataformas, começando pelas plataformas, hoje o Supremo Tribunal Federal está enfrentando, né? E foram feitas audiências públicas. Algumas delas muito impressionantes, muito impactantes. Porque uma questão para mim muito clara em relação às plataformas é que um dos erros que está se cometendo aí é uma questão que eu penso e tenho que ter reservas, porque não é um pensamento muito acadêmico, né? E tem alguma dificuldade, evidentemente, que respeitando visões em contrário. Inclusive, acho que quem tem visão em contrário pode ter mais sério do que eu, mas eu imagino o seguinte: não é a mesma coisa tratar de plataforma como uma coisa só. Cada plataforma tem uma realidade, tem uma forma de trabalho, tem uma forma de conversação, assim como cada realidade de contrato vai ter uma forma de realidade. As plataformas de entrega, por exemplo, fizeram inúmeros acordos com o Ministério Público sobre a questão de saúde e segurança, ao passo em que as plataformas de transporte não fizeram. Eu lembro desse debate à época. Então, o primeiro cuidado é não colocar a plataforma como se fosse um assunto só. Cada plataforma tem uma realidade diferente. Essa audiência pública revelou isso. Porque muita gente, e há uma guerra de comunicação. E essa guerra de comunicação se passa uma ideia para a pessoa que ser empregado é ruim, que ele está preso, que ele vai ter amarras. Isso é uma coisa controvertida, porque as amarras que ele está tendo, o colega que viveu a realidade de dirigir Uber, ele trouxe algumas coisas interessantes. Ele não vai ser excluído da plataforma se ele recusar uma corrida, porque hoje eu quero descansar, não quero trabalhar. Mas ele vai oferecer corridas, isso é realidade, muito mais vantajosa para quem ficar ligado o tempo todo. Então, essa é uma forma de você fazer com que a pessoa continue trabalhando sem dizer a pessoa vai trabalhar. A diferença de remuneração é muito grande. Uma outra questão, aqui na linha que o Pedro colocou, a maior ponto de trabalho é a primazia da realidade. Isso não é aqui, é no mundo inteiro. Inclusive as codificações, inclusive portuguesas, no mundo inteiro, tratam nesse mesmo sistema. Até o Plá Rodrigues, né? É uma coisa muito própria. Ministro, desculpa me interromper, mas assim, como nós temos um público que nem todos são da área jurídica, o senhor falou da primazia da realidade, explique o que seria esse princípio, só para a gente... Muito bom, perfeito. Primazia da realidade é o princípio básico de trabalho. O que vale é o que acontece na prática. Estou dando uma resposta bem objetiva. Não vale o que está na... Não vale, eu posso fazer um contrato com o nome que eu der. Eu até uma vez lá em Barreiras eu peguei um contrato, era contrato de estagiário, aprendiz, voluntário. Eu e o colega Raimundo Lima, nós rimos muito. Poxa, que dificuldade vamos ter de classificar essa pessoa. Verdade. Então, o nome que se quer dar não é o que a prática direciona. Se a lei não exigir uma formalidade, o que vale é a prática, vale a realidade. E a realidade é o que apresenta a primazia da realidade. Então, eu posso chamar um contrato de prestação de serviço. Se ele está lá todos os dias, de segunda a sexta, se ele tem controle de jornada, se tem remuneração, se tem os requisitos do artigo 2º da CLT, sobretudo subordinação, que é o principal, subordinação jurídica, é emprego. Eu posso chamar o que eu quiser que é emprego. E não é a gente que faz uma opção, como bem colocou o Dr. Pedro, é uma opção legal. Mas temos que reconhecer que a gente não pode sair fazendo porta e fechadura, né? Sim. Cada caso vai ter uma realidade.
Então, as plataformas têm realidades diferentes e dentro das plataformas tem pessoas que têm realidades diferentes. Isso é inegável, isso é querer tapar o sol com a peneira. Existem diferenças. E é aí que vem um problema da nossa sociedade. A nossa sociedade ela quer respostas rápidas, erradas, simples para problemas complexos. Então dá muito mais trabalho você analisar caso a caso que você dizer se é emprego ou não é emprego. Aí você corta logo uma... E você pode, inclusive, provocar injustiça do tipo dizer que pessoas que trabalham habitualmente ou que complementam de renda são empregados. É errado. Mas a gente pode converter no erro ao contrário também. Dizer que uma pessoa que está lá, cumprindo jornada, atendendo, ela não é empregada. Então, eu acho que a gente tem que procurar não fazer do debate um debate superficial, né? É isso que a sua colocação não é perfeita. Porque a questão previdenciária, todo mundo concorda, não se consegue avançar por quê? Eu trabalhei no trabalho seguro com o pessoal que lida com recicláveis. Que, na verdade, 90% que se faz no Brasil hoje de recicláveis vem do pessoal que trabalha com lixo, os catadores. Estou querendo dizer o seguinte, 90% de sustentabilidade do Brasil, todo mundo fala de sustentabilidade, pouca gente faz, vem do catador. E o governo apresentou uma proposta de previdência para os catadores. Eu achei perfeita. Só faltou combinar com a renda deles. Porque é uma renda tão baixa que não consegue chegar para uma pessoa que ganha em média R$300 e agora você vai contribuir para a previdência, não tem, é irreal. Da mesma forma, em relação aqui ao ministro Marinho, inclusive, eu tratava exatamente do PL que ele enviou ao Congresso, que sofreu críticas do Judiciário, do Ministério Público, de várias bases. Um ponto é fundamental, a gente precisa ter elevação de renda desse pessoal. Não dá para você falar em previdência, em ciência social, que seja com uma renda tão baixa. E a renda, para quem vive exclusivamente, ela é baixa. Ela gera... Porque quem complementa, ele faz aí vimos a economia de bico, né? Ele faz do bico o complemento. E ele tem uma possibilidade de acrescer. Quem vive daquilo tem dificuldades. Tanto que nós aqui percebemos nitidamente, nós que já andamos de Uber algumas vezes, eu estou usando Uber como tipo, não empresa Uber, só para esclarecer. É o sistema, a forma. Pronto. Nós entrávamos no Uber, antigamente nós tínhamos bala, bebida, quem quisesse, uma água, uma coisa. Hoje já não é bem assim. Porque começa a se tornar caro. Então, tudo que envolve a questão de renda é algo complexo. Então, uma coisa nós sabemos, uma coisa não tem nenhuma divergência aqui. É que a gente precisa aprofundar o tema. É verdade. Essa audiência pública do ministro Fachin, ele conduziu, trouxeram muita informação. Esse seu andar no carro é importante, porque você traz a realidade da prática. A questão do médico, esse debate do médico, eu até não citei isso, é a questão da diferença entre os polos. Há altos empregados, o trabalho reconhece que há altos empregados. O problema é aquele médico dos sindicatos médicos que procurou o sindicato, que tem uma remuneração de 4, 5 mil reais, que é recém-formado, que não tem mais o programa, o PSF, etc., que aquele médico ele tem o mesmo requisito de relação de emprego e não é reconhecido. Então, será que colocar os dois no mesmo saco, a gente está fazendo certo? Essa que é a questão, é tratar como bem o doutor Pedrinho colocou. Quem faz as opções não somos nós, né? Mas a gente tem a tarefa de analisar o problema com profundidade. Um debate como esse aqui hoje eu saio mais do que enriquecido. E eu observo só para contextualizar, eu trouxe essa polêmica, porque eu acho que é importante que a gente... Sim. E agora observe o seguinte... Olha o personagem que eu citei, ele era um diretor, ele não era um médico, aquele médico plantonista, era um cara que vinha de outros hospitais da condição de diretor. Tá? Então, você percebe que aqui a visão é de um diretor, já é um cara que está no top, no topo da cadeia. Então, será que essa visão dele seria a mesma visão dos demais médicos, daqueles médicos plantonistas? Um recém-formado, que está buscando um lugar ao sol. Então, sem dúvida nenhuma, doutor Pedro, o Ministério Público tem um papel muito importante, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante, o Ministério Público tem um papel muito importante exatamente nesse controle, né? Nesse controle da legalidade, nessa preservação da empregabilidade, inclusive trabalho digno. Mas não tem as respostas. Trabalho seguro, né? Trabalho seguro, sim. É isso. Mas, olha... Estamos chegando ao final, né, meu caro amigo doutor Pedro? Infelizmente, poderíamos ficar aqui. Que bate-papo gostoso, que coisa agradável. Ouvindo o nosso balazeiro, nosso ministro. Além de um profundo conhecedor do direito, uma figura humana extraordinária. Essa é uma bondade, amizade. Uma humana assim, fantástica. É aquela pessoa que a gente se sente bem
e falo assim, é um presente que Deus nos dá a conhecer Para mim é pessoas muito obrigado. É um presente que Deus nos dá. Eu quero Como retribuir. também pessoas como o Dr. Pedro Lino, que também é um ser humano fantástico, maravilhoso. Ele recusa essa condição, mas ele é meu professor, viu? Isso é fato verdadeiro. Esteve na minha banca de mestrado e doutorado. E é uma pessoa assim, de uma amizade, assim, de uma bondade. É uma pessoa que compartilha o conhecimento. Por isso que é mais do que tudo um professor. Doutor Alberto, pelo amor de Deus, elogia como se a gente tivesse uma facada, a gente fica assim. Mas, doutor Alberto, Uma grande afeição de conhecer também, viu? Essa nossa amizade é uma amizade, aquela longa amizade antiga, né? Recente amizade antiga, né? A gente parece que se conhece há muitos anos e pela afetividade que já temos hoje. Mas que bom. E que doutor Alberto presente. é isso, o doutor Alberto é um orgulho para a Bahia, porque jovem, brilhante, uma inteligência acima da média e uma inteligência múltipla, uma inteligência emocional, inteligência afetiva. Então é um privilégio ouvir. Para mim é uma honra. Nós esperamos que o ministro Balazeiro, que essa seja uma primeira oportunidade, né, Wadi? Participar. Eu aqui tomando essa ousadia. Mas né? a casa é. E eu quero voltar. Você é um amigo querido, que admiro, você tem essa capacidade de congregar, de agregação, que é impressionante, né? Que é impressionante, para além da sua capacidade de trabalho, da sua figura pública como advogado respeitado, mas você tem essa característica da personalidade de ser uma pessoa agregadora. Isso pouca gente tem esse dom. São reflexos dos amigos. Eu pensei o mesmo, que meus amigos Pedro, mas não em relação ao senhor, é só a mim. Mas é isso, agradecer a presença. Eu quero agradecer o também. privilégio de ouvir o nosso ministro e de saber que a gente estamos seguros, a gente sabe que estamos muito bem representados e que nossa corte trabalhista superior tem figuras como o ministro Balazeiro. Isso para a gente é uma tranquilidade. Eu quero agradecer, externar meu agradecimento, minha gratidão pela oportunidade que me foi dada aqui hoje, doutor Adia, meu querido amigo Pedro, uma oportunidade de tratar de temas tão ricos, aprender muito aqui. Então, eu, sempre que for chamado aqui, estarei convocado aqui para poder conversar e tentar aprender mais. Para mim é uma oportunidade única. Então já está convocado. Continuemos. E obrigado a todos vocês que nos acompanham. O nosso muito obrigado e até a próxima.